Olá, tudo bem? É um prazer estar com você de novo, internauta, para mais uma edição do programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. E você sabe que você pode interagir conosco pelo e-mail dgabctv@dgabc.com.br. Hoje, na edição deste programa, nós vamos falar sobre eleição municipal. A cidade será Santo André. Para isso, teremos como convidados em nossos estúdios o pré-candidato a prefeito Nilson Bonomi, do PMDB, e seu colega de chapa, o candidato a vice-prefeito Rafael Daniel, do PMN. Vamos conversar muito, falar da cidade, falar de administração, falar de eleição. Daqui a pouco a gente volta então para dar início a essa conversa, a esse bate-papo interessante. O programa Opinião está no ar. Uma eleição acirrada numa cidade importante do Grande ABC. É isso que certamente os eleitores vão ver em outubro aqui em Santo André. Para falar um pouco sobre isso, sobre a eleição, sobre essa disputa, eu começo apresentando, agradecendo a participação, pré-candidato, ex-secretário Nilson Bonomi. Nilson, muito obrigado pela presença no nosso programa. Obrigado, Sérgio. Obrigado ao DGABC pelo convite. Obrigado a todos os telespectadores. E vamos aí procurar fazer os esclarecimentos para que nós tenhamos aí uma política democrática na cidade de Santo André. Rafael, também agradeço a sua presença. Muito obrigado por estar aqui conosco, debatendo sobre a política de Santo André. Cumprimentar em primeiro lugar os internautas. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, DGABC. Nilson, eu começo perguntando para você. A gente está há poucos meses da eleição. Você é um pré-candidato de um partido importante, o PMDB, um partido que hoje faz parte da base aliada em nível federal. Tem o vice-presidente da República, da qual você é próximo. Te pergunto, que cenário que você vê para a eleição desse ano, para os pré-candidatos? Como é que você vê o cenário eleitoral? Como é que vem se desenhando na cidade de Santo André? Olha, eu vejo de uma maneira muito interessante, né? Porque aqui em Santo André agora tá se desenhando as pré-candidaturas, né? No sentido de que nos últimos dias agora, por exemplo, nós tivemos algumas alterações. Por exemplo, o PSDB teve uma definição, o PSC teve uma definição, né? E eram pré-candidatos a prefeito da cidade de Santo André, né? Então eu acho que as coisas agora estão se desenhando aí num cenário final, né? Que eu acredito que pelo que diz a imprensa e nós vivenciando a política, né? Vai findar tendo 5 candidaturas, né? Pelo que eu percebo, terão 5 candidaturas à prefeitura de Santo André. Quem que você acha que é o adversário a ser batido? Prefeito Aida Ravin, deputado estadual Carlos Grana, quer dizer, como é que você vislumbraria um segundo turno? Olha, o principal adversário na campanha eleitoral é a busca do voto, né? Eu acho que nós temos que ter aí um trabalho muito intenso de busca de voto. Até porque todos os pré-candidatos estão correndo atrás do voto. Então, o nosso principal adversário é o tempo e o convencimento das pessoas que o nosso projeto é o melhor para a cidade de Santo André. Rafael, você vem de uma família tradicional, o Rafael Daniel, sobrinho do ex-prefeito Celso Daniel, nome importante na história da cidade. Você carrega também na gene aí da sua família, bastante de política, de administração. Como é que é levar isso para o eleitor? Quer dizer, você traz também essa carga de, como você já disse, até para o Diário do Grande ABC, você teve uma convivência muito grande com o ex-prefeito Celso Daniel. Então, no que isso, na sua opinião, agrega na candidatura de Nilson Bonomi? Naturalmente, Sérgio, eu costumo brincar que o fardo é muito mais pesado do que fácil de ser levado. É natural que, pela minha convivência com o Celso, eu
tido a oportunidade na minha vida de conviver muito com o social e ter a certeza, dentro da pessoa Rafael Daniel, o que nós podemos fazer por Santo André. Por isso que eu tornei presidente do PMN aqui na cidade. Não é à toa que eu e o Nilson nós estamos juntos. É um exímio administrador e diante de todas as nossas conversas, esse foi o nosso... foi quando nós demos o ultimato de nós estarmos juntos nessa nossa parceria para trabalhar Santo André, trabalhar uma nova Santo André, dentro da visão que está na genética, que eu costumo dizer. Algumas pessoas me perguntam, vocês pretendem dar continuidade aos projetos do Celso? Como vocês vão trabalhar isso? Numa conversa minha com o Nilson, nós já sentamos, nós já conseguimos... Uma série de projetos já ficaram obsoletos, já se perderam com o tempo, infelizmente. Mas uma série e grande parte deles nós conseguimos readequar e trazer para a nossa tecnologia atual. Mas é lógico que nós não vamos só trabalhar nisso, nem quero, não é o intuito. Nós temos novas ideias e os nossos objetivos a alcançar. Costumo dizer que continuidade ao progresso do trabalho Celso Daniel é o nosso principal objetivo, e não só os projetos, como é corriqueiro aí para algumas pessoas, ou cabe para algumas pessoas dizer. Entendo. Nilson, você foi considerado aí um dos secretários mais importantes da administração aí da Ravin. E em um determinado momento se afastou, entendeu que não faria mais parte desse projeto. Te pergunto, que análise você faz da atual administração neste momento, né, e do período que você deixou o governo? Olha, justamente o fator de eu ter deixado o governo é porque algumas formas de administrar foram alteradas, vamos dizer assim. Vinha numa condução, vinha numa forma de administrar, né? De setembro para frente, houve algumas alterações, houve algumas mudanças feitas pelo prefeito, na qual eu respeito as mudanças feitas pelo prefeito, até porque a população de Santo André elegeu ele como prefeito. E eu estava secretário. A hierarquia tem que ser respeitada, e eu respeitei até na onde a minha opinião concordava com as formas de ser e de agir. Não concordando com algumas ações, com algumas situações feitas administrativamente falando, aí então eu me desliguei do governo, por não concordar com algumas ações. Entendo. E a tua análise hoje, quer dizer, como é que, estando fora, quer dizer, como é que você enxerga a administração? Olha, a administração de outubro, né, para frente, teve algumas alterações, como eu disse há pouco, né, e hoje tem muitas, né, informações negativas da administração, né? Os meios de comunicações, né, os jornais, enfim, estão divulgando matérias negativas do governo, da administração municipal. Então eu enxergo que precisa ter um choque de gestão. Por isso, né, a união do PMDB com o PMN, do Nilson Bonomi com o Rafael Daniel, para que nós façamos, né, a cidade de Santo André e os munícipes de Santo André voltar a sorrir. A cidade ter a felicidade, ter as manchetes dos jornais e os meios de comunicação com matérias positivas. Então eu enxergo que nós podemos fazer muito mais para a cidade de Santo André e para os munícipes de Santo André. Se você tivesse que eleger um ponto que você vai trabalhar a partir de 6 de julho, quando oficialmente as candidaturas estiverem colocadas, qual que você elencaria? Qual que você acha que é o ponto fraco da administração? Qual você acha que é o maior anseio da população de Santo André? Olha, Sérgio, sem dúvida nenhuma, o calcanhar de Aquiles de toda a administração
é a Secretaria de Saúde, né? A população pede, clama por saúde. E aqui eu quero dizer, tendo conhecimento do que foi feito na Secretaria de Saúde, porque eu fui secretário de Saúde por 8 meses, que o problema da saúde é um problema crônico. Por que é crônico? Porque nós temos aqui na cidade de Santo André, via censo, a informação de que tem 686 mil habitantes. Nós começamos a fazer um diagnóstico do que está faltando na saúde, porque investimento foi feito bastante, né? E nós se deparamos com uma situação de que nós temos aqui na cidade de Santo André quase 1 milhão de pessoas cadastradas no sistema SUS, de atendimento no SUS. Então isso quer dizer que a população de outras cidades estão migrando para ser atendida na cidade de Santo André. Então eu acho que tem que intensificar. Eu ainda secretário de Saúde, nós fizemos uma licitação para informatização da saúde, para que nós tenhamos online as informações de quem está frequentando as unidades de saúde da cidade de Santo André, né? Esse processo, quando eu me desliguei, estava em andamento, não sei se teve a conclusão. Quando secretário de Saúde ainda, nós fizemos o lançamento das 3 UPAs, né? Uma foi inaugurada recentemente, tem mais 2 por inaugurar e tem o Hospital da Vila Luzita, né? Que a obra está um pouco mais lenta. Então, como secretário de Saúde, nós procuramos dar resposta para a população, né? E isso daí é uma das coisas que a prioridade do governo é a saúde. E quero aqui fazer um complemento dizendo que a Secretaria de Educação, né, fez um trabalho exemplar. A Secretaria de Educação da cidade de Santo André, a secretária de Educação, fez um grande trabalho nessa pasta. E aí as pesquisas que nós temos conhecimento, a população de Santo André clama também por segurança, né? Nós teremos aí um projeto bastante intensificado na saúde, na segurança, na educação, no esporte, para que as pessoas de Santo André resgatem a autoestima. Santo André foi reconhecido por grandes esportistas, né? E isso daí nós teremos o nosso projeto de governo para que a população tenha esses facilitadores, né? Nós temos que projetar o jovem, o adulto e as crianças para que dê a felicidade da cidade de Santo André. Aliás, quero deixar registrado aqui o convite, deixar aberto o espaço para o prefeito Aidan Ravin, para que ele possa vir aqui no programa Opinião, no DG ABC TV, falar sobre sua administração, falar sobre eleição municipal, enfim, fica aberto o convite, prefeito, para o senhor entender importante para o senhor vir aqui. Esse espaço está aberto para que o senhor também possa colocar sua opinião, falar um pouco de sua administração. Rafael, como é que você vai lidar nesta campanha com o fato de que alguns adversários até já colocam de pouca experiência, né? Você foi candidato a vereador na última eleição e não tem nenhuma experiência administrativa. Isso é um complicador? Você entende que não? Não, de forma alguma. A experiência que eu tive de vida e a minha experiência pessoal com o Celso não tem preço. Em primeiro lugar, eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa à frente do seu tempo. Eu realmente, você comentou, Sérgio, eu fui muito próximo do Celso. Nós convivemos por 10 anos morando no mesmo prédio. Eu pude caminhar, 12 anos de idade eu caminhava com ele, já nas favelas, no barro, pude ver de perto os problemas sociais. A vida me deu essa oportunidade. E eu acho que a capacidade administrativa está em primeiro lugar no olhar que você tem, como ele dizia, no social. Se você tem, em primeiro lugar, a intenção de fazer o social, fazer o bem, você consegue administrar. Não tem fórmula mágica para administrar a prefeitura, Sérgio. Nilson Bonomi sabe muito bem, como prefeito, como secretário,
administrou 3 partes de uma forma, a meu ver, exemplar. E creio que pela primeira vez isso aconteceu em Santo André, uma pessoa conseguir ocupar conquistou o espaço, vamos colocar dessa forma, por capacidade, sem tirar ninguém ou tirar uma pessoa que estava lá. Ele conseguiu administrar, se dividiu em 3 para administrar. A capacidade de administração, saindo daqui, do que você tem de boa intenção em primeiro lugar, flui naturalmente quando você trabalha uma pasta. Você tem pessoas que estão ao seu lado. Não é diferente dentro de um partido, por exemplo. Eu, como presidente do PMN, a gente trabalha exatamente isso. Na minha concepção, eu aprendi lá atrás com o Celso, e volta à questão da experiência. O Celso sempre falou, o partido está aqui e nas pessoas que te envolvem. E isso é fundamental para você conseguir fazer um trabalho bom dentro da administração. É colocar pessoas com capacidade técnica, que é o que ele sempre fez. É visualizar o futuro, é pensar em Santo André. É andar Santo André, é viver Santo André. O Celso marcava pequenas reuniões, que é isso que nós vamos fazer. Aliás, nós já temos feito. Eu digo sempre fizemos, porque antes de ser candidato a vereador eu já fazia isso, sempre andei a cidade. E é um compromisso meu e do Nilson, continuar andando a cidade. Nós estaremos presentes. Eu sei que essa foi um dos maiores segredos do Celso. Ele marcava pequenas reuniões, ele fazia questão de estar presente nas pequenas reuniões, de ouvir a população e praticar um ato correto dentro da administração para atender aquela necessidade da comunidade. Isso é fundamental, acredito eu, para qualquer administrador. Como é que a família, Daniel, reagiu à tua pré-candidatura? Vou começar por algo que eu acho principal. A minha família, em primeiro lugar, na minha vida, vem Deus. Em primeiro lugar. Sem Ele, eu tenho certeza que eu não sou nada e não chego em lugar nenhum. Depois vem minha mulher, filhos e minha mãe. Minha mãe, irmã do Celso, confidente do Celso, mais velha que ele. Tiveram uma proximidade realmente grande. E depois vem meus tios, respeito eles. Temos sim a nossa proximidade, mas eles ficaram distantes um tempo daqui de Santo André. Minha família, eu posso dizer que, fundamentalmente, minha mãe sempre estará comigo. E eles entendem que eles fazem a caminhada deles com relação à questão política, Celso. Aí a gente entra num assunto que nós já sofremos muito com tudo que aconteceu. E é importante, eu sempre digo isso, Sérgio, que a gente faça um bom trabalho daqui para frente. Ou melhor, continue um trabalho que foi travado na questão política. E eles, então, de onde estão, fazem um outro trabalho porque foram à CPI e tal, enfim, toda aquela questão do processo do Celso que não só Santo André sabe, mas nacionalmente, enfim. Então, a questão família, fundamentalmente minha mãe próxima, a família próxima, e nós estamos prontos para fazer o que tem que ser feito, dentro do que a gente sempre teve a oportunidade de aprender. E vou além. Eu tive a oportunidade na minha vida, como nós morávamos no mesmo prédio, o Celso e a Miriam, minha tia, que hoje é ministra em Brasília, eles moravam com a minha avó. Eu sou filho único. Meu pai e minha mãe davam aula e eu acabava ficando com a minha avó. Consequentemente, com o Celso e com a Miriam. Posso dizer que eu fui criado, grande parte da minha vida eu passei com a minha avó, que também criou o Celso. Então, nós temos essa ligação familiar muito maior do que muita gente imagina. Não, sem dúvida. Nilson, falando de partido, como é que é lidar com o fato do PMDB, o fato de ser um grande partido, ele nacionalmente está ligado ao PT, no estado de São Paulo está ligado mais ao PSDB, e no ABC também ele está dividido, quer dizer, em cada cidade há uma filosofia, há um caminho a seguir. Aqui em Santo André, o PMDB não caminha ao lado do PT, né? Como é que ele lidar com isso? O leitor, na sua opinião, consegue entender essa diferença? Olha, Sérgio, eu acho que, por exemplo, a população de Santo André, ela consegue separar, por exemplo,
embasado em projeto. O projeto do PMDB para o município de Santo André não é diferente do projeto do PMDB nacional. Só que o PMDB municipal, né, tem que ter o seu espaço para que possa ir, por exemplo, ao PT nacional, né? Porque a presidenta Dilma, ela foi eleita presidente do Brasil, não presidenta do PT. Assim como o PSDB elegeu o governador, né? Não foi o governador do PSDB, foi o governador do estado de São Paulo. E o PMDB quer ocupar o seu espaço municipal em cada cidade que tem candidato a prefeito ou a vice, né, com o projeto para o município. Nós não podemos tentar implantar um projeto nacional na cidade, no município. Então, cada cidade tem a sua peculiaridade. Então, por isso, o PMDB quer ocupar o seu espaço em Santo André, quer ocupar o espaço em Mauá, em Ribeirão Pires, em São Bernardo, Diadema, São Paulo. São Paulo não está junto. São Paulo também não está junto, o PT e o PMDB. Né? Nós temos o Gabriel Chalita, que é o nosso pré-candidato a prefeito da capital, né? Enquanto que o PT tem o ex-ministro Fernando Haddad. Então, na cidade, o projeto tem que ser exclusivo do município. Por isso, o PMDB municipal quer fazer um plano de governo no qual vai ouvir a opinião da população de Santo André, para que nós possamos atender às necessidades do município. O plano de governo municipal será constituído, será construído pelos nossos presidentes de partidos que estão no nosso arco de aliança e pela população de Santo André, que nós vamos ouvir a opinião dos munícipes aqui da cidade. Como é que está a questão de coligações, de alianças? Com quem você tem conversado? Quer dizer, como é que está hoje? Olha, nós temos o PV já está no nosso arco de aliança, está definido, né? Nós temos o PSL, já está definido. Nós temos o PMN, que é o partido do vice, que é o Rafael Daniel. Nós temos o PTN. Nós temos o PV, eu já disse, né? Isso. Então, PV, PSL, PMDB, PMN e PTN. E tem mais um partido que nós estamos dialogando, que provavelmente nos próximos dias estarão no nosso arco de aliança. Este partido estando junto a nós, nós teremos aí 120, 130 aproximadamente pré-candidatos a vereador. Uhum. Rafael, na tua opinião, o papel de um vice, né? Quer dizer, como é que você enxerga a posição de um vice numa administração? Fundamental. Eu acho que, em primeiro lugar, existindo uma parceria entre o prefeito e o vice, um cobre o outro. Respeito o prefeito, respeito o Nilson, sempre respeitarei. Mas, lógico, o vice serve para estar aonde o prefeito não pode estar, ou representar o prefeito onde ele não pode estar, e principalmente quando ele não estiver na cidade, ser o prefeito. Mas eu não vou, lógico que, me basear só nisso. Eu vou me basear em estar com a população, porque o prefeito tem uma série de atividades, agendas. Ele não pode ou não consegue andar como gostaria de andar a cidade, mas para isso o vice pode e deve fazer. Ter boa vontade, andar a cidade, andar nos bairros, ouvir a população, olhar no olho, ter paciência, poder trazer isso para dentro da prefeitura, discutir com o prefeito que forma que nós conseguimos colocar em prática aquele pedido e assim executar. É naturalmente, na nossa visão, uma visão de partilhar, conseguir administrar a prefeitura juntos. Uhum. E participar do governo, quer dizer, você entende? Tem uma participação efetiva no governo, lógico, todo dia. Uhum. De manhã até, se possível, bem tarde. Isso nós já tivemos oportunidade de trabalhar juntos. Não é, volto a dizer que não é à toa a nossa parceria. E nós, sempre em nosso tempo,
7 horas da manhã, no mínimo, na prefeitura, e sempre 10 horas da noite, 11 horas da noite, saindo da prefeitura. Isso é corriqueiro para mim, isso é corriqueiro para ele, e eu quero mais poder fazer isso e poder trabalhar por Santo André. Respirar mais Santo André. Eu, como munícipe, filho da terra, nasci aqui, ver essa cidade crescer, ver essa cidade mudar. A gente tem esse desejo de continuar esse crescimento, essa mudança. E para isso é lógico que eu vou estar presente sempre, assim como ele, na prefeitura. Nilson, você tem também uma função partidária importante, né? Você preside o Instituto... A Fundação Ulisses Guimarães, que é uma entidade representativa aí do PMDB. Como é que é lidar com essas funções? Quer dizer, ter essa participação ativa no partido, ser candidato? Dá para conciliar as duas funções? Olha, Sérgio, não é fácil, viu, dizer que está fácil fazer todo esse trabalho. Não é fácil, né? Por que eu estou dizendo isso? Sou presidente estadual da Fundação Ulisses Guimarães, na qual nós estamos numa crescente muito grande, né? A Fundação Ulisses Guimarães hoje está ministrando curso para aproximadamente 3.000 pessoas. E é em todo o estado de São Paulo. Por exemplo, eu tive no sábado de manhã em Taubaté, na sequência fui para São José dos Campos, depois fui para Pindamonhangaba, voltei para Santo André, fomos em algumas reuniões, o Rafael foi em algumas reuniões, né? E o meu dia terminou por volta das 2 horas da manhã, na qual eu saí às 6. No domingo teve evento do PMDB Jovem na cidade de Mauá. Na sequência tivemos algumas reuniões, na qual terminou por volta das 20 horas da noite. Enfim, não é fácil, né? E a partir do dia 15, a partir do dia 6 de julho, 15 eu estou dizendo porque a nossa convenção está pré-agendada para 15 de junho, né? E aí depois de 6 de julho, quando começa o período eleitoral, as atribuições, a campanha eleitoral de Santo André irá tomar uma proporção muito maior, se Deus quiser, é o que nós esperamos. Então, eu estarei me afastando da Fundação Ulisses Guimarães durante o período eleitoral, né? E aí, tendo êxito na eleição municipal, se Deus quiser, teremos. Aí eu tenho que me desligar, até porque nós temos que fazer toda a dedicação à cidade de Santo André e aos munícipes de Santo André. O nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer os convidados de hoje. Nilson, obrigado pela presença, pelo bate-papo, por transmitir também um pouco de informação, falar um pouco de administração pública e eleição para o cidadão, para o internato de Santo André. Eu é que agradeço, quero agradecer a Deus, agradecer ao DGABC, a você, Sérgio, a toda a equipe, né, que nos prestigiou com essa entrevista, e agradecer principalmente ao internauta, que daqui para frente terá que fazer grandes análises para definir o que é melhor para a cidade de Santo André. Muito obrigado. E é esse um pouco o nosso papel, ajudar você, internauta, eleitor, a fazer a sua análise, escolher aquilo que é melhor para a sua cidade, escolher o seu prefeito, o seu vereador. Nós estamos fazendo o papel democrático de colocar todas as visões, para que você possa, no final, decidir qual o melhor caminho, qual o caminho que você vai tomar. Rafael, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite, obrigado pelo bate-papo, por ter colocado aí a sua visão, a sua participação aí no cenário eleitoral. Nós que agradecemos, Sérgio, muito obrigado a toda a equipe, principalmente muito obrigado aos internautas, muito obrigado ao DGABC e aos internautas. Nós contamos sim com o apoio e principalmente a opinião para o nosso plano de governo, porque nós naturalmente, Sérgio, temos a ciência de que sozinhos nós não somos ninguém e precisamos da opinião, queremos ajuda sim para poder administrar Santo André. Afinal de contas somos todos munícipes e todos queremos o melhor para a nossa cidade. Então, muito obrigado, conte conosco, muito obrigado, Sérgio, novamente, muito obrigado, DGABC. E você, eleitor, você internauta, você cidadão, já sabe, pode participar do nosso programa pelo dgabctv@dgabc.com.br. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa e semana que vem estaremos de volta com mais um programa Opinião. Obrigado e até lá.